ES1. Oferecimento Manipulação Precisa. Produtos de alta qualidade para a sua saúde. Manipulação é precisa. E Megalink, a internet para a sua empresa. Contrate hoje mesmo. Megalink Internet. Olá, muito bom dia para você. Agora 11 horas 45 minutos em ponto. O ES1 dessa quinta-feira, 22 de dezembro, já está no ar. E a gente começa te contando que uma menina de apenas 5 anos, a Mayara Godoy, morreu soterrada depois que a casa em que ela morava com a família desabou por causa das fortes chuvas em Ibitirama. A gente começa então com esse assunto, com a Bruna Emerli, que acompanha esse caso, não é isso, Bruna? Muito bom dia para você. Ei, um bom dia para você e para todos. É até difícil, né, a gente começar o jornal com essa notícia, porque a Mayara não resistiu aos ferimentos, ela chegou a ser socorrida pelos moradores mesmo, mas assim que ela deu entrada no hospital aqui em Ibitirama, ela não resistiu aos ferimentos, ela ficou presa mesmo embaixo dos escombros. Nós estamos aqui no local e daqui a pouco eu vou trazer mais detalhes, nós também vamos ouvir os moradores, muita gente abalada por aqui, mas agora a gente vai seguir o nosso giro, sabendo o destaque do Alessandro Baquete, que está lá em Colatina. Um bom dia para você, Alessandro. Ei, Bruna, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Aqui em Colatina, a preocupação é com o Rio Doce, começou a subir com mais força de ontem para hoje, chegando bem perto aí da cota de atenção, chegando a mais de 5 metros o Rio Doce aqui em Colatina. Isso por causa das chuvas aqui no Espírito Santo e também em Minas Gerais. Daqui a pouco eu volto ao vivo com mais informações da situação do Rio Doce, que dá para ver que está bem cheio. E agora a gente vai saber o destaque do repórter Tiago Félix. Bom dia, Tiago. Ei, Baquete, daqui a pouco nós vamos falar sobre a chuva aqui em Linhares. Está chovendo desde ontem à noite e não para até agora. Por isso, tem ponto de alagamento novo aqui na BR-101, no quilômetro 161. Além do quilômetro 161, tem também outro ponto de alagamento, no quilômetro 162, na região de Bebedouro, em Linhares. Além disso, o Rio Doce não para de subir. Já subiu mais de 9 centímetros de ontem para hoje. Daqui a pouco, outras informações. Vamos voltar para a região norte e falar com a repórter Rose Bedroff. Ei, Tiago, bom dia para você. Hoje nós vamos falar sobre o nível do Rio Cricaré, que subiu bastante e alagou algumas ruas do bairro Porto, aqui em São Mateus. Moradores já precisaram sair de casa aqui também. Vamos atualizar também a situação de Guriri, que ficou de fato ilhada por 2 dias. Daqui a pouco aqui no ES1. O repórter Matheus Passos também está chegando. Bom dia, Matheus. Conta o seu destaque para a gente. Ei, Rose, bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado aqui no ES1. Um homem de 53 anos morreu após ser atropelado por um ônibus na ES-164 na altura de Soturno. Ele estava em uma bicicleta. Daqui a pouco eu trago todos os detalhes sobre esse assunto e agora a gente vai para o norte do estado. Christian Miranda tem outro destaque para a gente. Ei, Matheus, bom dia para você, bom dia a todos que nos assistem. Hoje eu vou falar de uma fatalidade que aconteceu em Soretama, tá? Infelizmente, um homem acabou morrendo enquanto trabalhava. Olá, bom dia. São 11 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília. Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva acaba de anunciar em Brasília nomes que vão compor o ministério a partir de janeiro. Portanto, novos anúncios de ministros. Ele fala direto do Centro de Transição do Governo, lá no CCBB, Centro Cultural do Banco do Brasil, em Brasília. Vamos juntos aqui, então, repassar todos os nomes que acabam de ser anunciados para você. Alexandre Padilha, Relações Institucionais. Márcio Macedo vai assumir a Secretaria-Geral da Presidência. Jorge Messias, Advocacia Geral da União. Nízia Trindade assume como Ministra da Saúde. Camilo Santana, Educação. Esther Dweck, Ministra da Gestão. Márcio França, Portos e Aeroportos. Luciano Santos, Ciência e Tecnologia. Cida Gonçalves, Ministério da Mulher. Wellington Dias assume o Ministério do Desenvolvimento Social.
Margarete Menezes será nova ministra da Cultura. Luiz Marinho, ministro do Trabalho. Aniele Franco, Igualdade Racial. Silvio Almeida, Direitos Humanos. Geraldo Alckmin, Indústria e Comércio. E Vinícius Marques de Carvalho, que vai assumir a Controladoria Geral da União. Portanto, 16 nomes anunciados agora, pela ordem, acabei de passar a você. Cobertura completa no Jornal Hoje, depois o Globo Esporte, e você fica agora com as notícias do seu estado. Muito obrigado e até breve. Agora sim, 11 horas e 51 minutos. Bem-vindo novamente ao ES1. A gente acabou de acompanhar essa notícia, né, da nomeação dos ministros no novo governo Lula a partir do ano que vem. Agora a gente começa o ES1 e com uma triste notícia, uma criança de apenas 5 anos, a Mayara Godoy, morreu soterrada na zona rural de Ibitirama. Isso foi no sul do estado. Por causa da forte chuva que atinge a cidade, houve também um desmoronamento de terra e a casa da família ficou completamente destruída. Uma outra casa também foi atingida, mas ninguém ficou ferido. Segundo a Defesa Civil, os vizinhos ainda tentaram socorrer a criança, mas a menina não resistiu. Quem está ao vivo volta a conversar com a gente, atualizando, né, essa triste notícia aí que a gente teve na manhã dessa quinta-feira. Bruna Emerli, mais uma vez, bom dia para você. Ei, Mayara, um bom dia para você. A chuva voltou agora aqui mesmo na localidade onde a gente está. Eu vou até sair que o Matheus vai mostrar o exato local onde ficava a casa da Mayara, né, da menina de 5 anos. Nesse exato momento não tem ninguém trabalhando no local, mas até agora há pouco uma máquina fazia ali. Você volta a chamar a gente aqui. Bruna, obrigada pelas informações. E a gente está vendo que está chovendo lá no sul do estado. A Agência Nacional de Águas acompanha também a cheia do Rio Doce. Nas últimas 24 horas, o nível do rio subiu mais de 1 metro em Colatina e está perto da marca aí dos 5 metros. A tendência é de continuar subindo por causa das chuvas também em várias cidades mineiras. Hoje de manhã, os moradores acompanhavam de perto essa cheia do rio, ali às margens do Rio Doce em Colatina. Vamos saber, então, como está a situação agora ao vivo com o Alessandro Baquete, que está... Não estou conseguindo identificar o ponto que você está aí, mas é do lado de São Silvano, Baquete. Dá para ver que tem o rio. Aonde que você está e qual que é a situação agora, nesse momento? Boa tarde. Ei, Mayara, boa tarde. Sim, estou aqui do outro lado da cidade, né, no bairro São Silvano, mais especificamente no bairro Nossa Senhora Aparecida, uma parte alta da cidade, e a gente consegue acompanhar daqui de cima a cheia do Rio Doce, rio que vem subindo numa velocidade mais rápida, né? Já vinha subindo e por causa das cheias aqui em todo o estado, né, principalmente nas cidades que tem rios que desaguam no Rio Doce, por exemplo, São Roque do Canaã, Pancas, esses rios que acabam desaguando no Rio Doce aqui em Colatina, é o caso do rio Santa Maria, também Rio Pancas, Rio Guandu, que também traz muita água para o Rio Doce, isso vai elevando o nível do Rio Doce aqui no Espírito Santo. Mas de ontem para hoje o Rio Doce subiu mais de 1 metro, da noite de ontem até agora pela manhã, choveu forte durante a noite aqui em Colatina, choveu forte durante a manhã, isso vai elevando aí o nível de água nas cabeceiras, consequentemente toda essa água que vai passar aqui pelo estado, Baixo Guandu, Colatina e também em Linhares. A Agência Nacional de Águas acompanha a cheia do Rio Doce em Minas Gerais e também aqui no Espírito Santo. A agência trabalha com 3 cotas, cota de atenção, de alerta e de inundação. Por enquanto, o rio está nessa primeira cota, que é a cota de atenção. Rio Doce chegando aí perto dos 5 metros. Hoje pela manhã estava ali em 4 metros e 90 um pouquinhos, quase chegando perto dos 5 metros. Para ter algum ponto de inundação, para o Rio Doce transbordar aqui em Colatina, tem que subir bastante ainda, tem que passar dos 6 metros. É o que ninguém espera, mas isso traz uma certa tranquilidade para a população, né? Já sabendo que ainda falta muito para o rio transbordar. Mas a Defesa Civil está acompanhando toda essa situação da cheia do Rio Doce aqui em Colatina, monitorando aquelas áreas em que o Rio Doce pode transbordar e entrar em algumas casas, entrar em alguns locais aí onde a água do Rio Doce pode afetar essas pessoas, principalmente moradores de áreas ribeirinhas. Mas essa chuva forte caindo aqui no Espírito Santo e também em Minas Gerais já deixa todo mundo alerta aqui em Colatina. Vamos acompanhar na reportagem. A chuva forte já ligou alerta sobre o Rio Doce. Em Colatina, o nível do rio que corta a cidade começou a subir nesta semana e os moradores estão com medo. A gente já está até preocupado, né? Por causa dos pilares ali, ó, que tá já bem cheio, né?
chover mais. Nessa época do ano, com chuva, todo mundo já está acostumado aqui em Colatina, porque a ponte Florentino Avidos até ganha uma outra função, a função de régua. Eu explico para você. Ontem, por exemplo, a gente conseguia ver aquela base quadrada da ponte. Já hoje, a água está passando por cima, o que indica que nas últimas horas o Rio Doce ficou mais cheio. A Agência Nacional de Águas acompanha a cheia do Rio Doce, da nascente em Minas Gerais até a foz. Nas últimas 24 horas, o Rio Doce subiu mais de 1 metro em Colatina e está perto da marca dos 5 metros. A tendência é de continuar subindo por causa das cheias em várias cidades mineiras. Quem trabalha às margens do rio também fica preocupado. Na horta, no bairro Maria das Graças, os produtores até diminuíram a produção. Diminuímos o plantio, né? Que agora a gente já previa que poderia... Com essa chuva constante caindo, a gente já imaginava que poderia ter uma cheia no Rio Doce, como já está bem cheia agora, né? Aí a gente diminuiu o plantio nosso. A última vez que o Rio Doce transbordou foi no mês de janeiro e a horta ficou debaixo d'água. O medo é que isso volte a acontecer. A gente já fica bem com medo, que era para estar tudo plantado, né? Muita alface, era para ter salsa, coentro, rúcula e nem está tendo. A Prefeitura de Colatina até informou para a gente que a Defesa Civil e as secretarias estão empenhadas orientando os moradores das áreas ribeirinhas para já ficarem ali em alerta, já que tem essa previsão do Rio Doce continuar subindo por causa das chuvas também em Minas Gerais. A gente sabe, o Rio Doce nasce em Minas, então quando chove forte lá, o nível da água sobe aqui também. Por exemplo, cidade de Governador Valadares, que acaba também sendo uma espécie aí de medidor para a gente. Em Valadares, o Rio Doce já está nessa cota de alerta, bem mais cheio do que aqui. Mas tem um prazo, essa água lá de Valadares leva 30 horas para chegar aqui em Colatina. Então sempre eles têm esse prazo para alertar a população, ficar em alerta e também acompanhar a que ponto o Rio Doce vai continuar subindo aqui em Colatina. Importante a gente até tranquilizar a população que por enquanto não tem previsão do Rio Doce transbordar, não tem previsão de chegar a alguma cota aí que as pessoas precisem realmente sair de casa, mas é importante ter aquela história, ficar um olho no peixe, outro no gato, ficar em alerta, já que está chovendo bastante em Minas Gerais e também aqui no Espírito Santo. Por enquanto o Rio Doce já chegando nessa primeira cota de atenção, então a população já fica em alerta, principalmente quem mora em áreas ribeirinhas, mas por enquanto nenhuma área de alagamento, o Rio Doce não transbordou ainda aqui na região noroeste do estado. É o que a gente espera, né, Maiara? Um fim de ano aí que está sendo de muita chuva, mas de forma mais tranquila, para ninguém ter mais prejuízo com essa chuva toda que está acontecendo aqui na região noroeste do estado. Ninguém aguenta, né, mais prejuízo, muito menos os comerciantes, né? O Natal é uma data tão esperada, então que seja realmente assim, né, que eles possam realmente comemorar, apesar de tanta chuva como a gente tem visto. Você falou da questão do nível do Rio Doce, que realmente não é para criar alarde, né, Baquete? Está em 5,30, que como você disse é a cota de alerta, e aí quando chega em 5,80, que aí sim chega a cota de inundação, mas ainda está longe disso e que continue assim, né, gente? Tem até comentários aqui participando, porque além dessa questão toda da cheia do Rio Doce, que trouxe preocupação, né, que claro, preocupa, a gente vê o nível ali quase perto da margem da avenida. O Juliano, ele disse que também choveu muito em Colatina, mais uma vez, durante toda a madrugada e também pela manhã, que eles ficaram preocupados por causa da geografia da cidade mesmo, que é cheia de morros e muitas casas foram construídas perto de encostas, estão em áreas de risco. Tá aí a participação do Juliano. Obrigada, Juliano, pela sua participação aqui no ES1. E a gente vai para o norte do estado agora e fala que em Linhares a situação também é complicada por causa da chuva. Vários pontos da BR-101 que cortam o município estão desse jeito que a gente está vendo, completamente alagados. Carros grandes até conseguem passar, já os pequenos, muitos prejuízos, né? Esse aí arriscou, ó, mas teve que voltar, deu ré. Esse aí passou, está sendo empurrado, como a gente viu, e foi tanta chuva essa noite que agora a preocupação maior também é com o Rio Doce. O rio já passou da cota de alerta e está com mais de 3 metros. Thiago Félix atualiza para a gente a situação do Rio Doce aí em Linhares. Eu estou vendo que você está num ponto, está tudo alagado. Onde que você está, Thiago? Boa tarde para você. Boa tarde, Maiara. Boa tarde para todo mundo que está em casa. Eu falo aqui no quilômetro 161 da BR-101, na região de Bebedouro, em Linhares. Esse novo ponto de alagamento surgiu hoje cedo aqui na BR-101 e olha só carros pesados estão passando aqui pelo trecho. Alguns carros pegando a povoação e regência. Foi feita uma reunião hoje cedo com as lideranças desses balneários e decidiram cancelar as festas por conta dessa chuva.
A programação de verão, até o momento, está mantida, mas vai ser divulgada ao longo de janeiro. Eu volto com você, Maiara Mello. Mais um município, então, né, que cancelou aí a festa da virada, né? A gente já tinha mostrado o Guriri há poucos dias também, que cancelou por causa das fortes chuvas. E agora também Linhares, como o Thiago Félix acabou de atualizar para a gente. Então, muita atenção aos motoristas que passam por esse trecho aí do quilômetro 161 na BR lá. O trânsito está fluindo, mas mesmo os caminhões estão se arriscando e conseguindo passar. Os veículos pequenos não estão dando conta, não. A gente volta agora para o sul do estado. A gente fala que o rio Itapemirim, em Cachoeiro, chegou a quase 2 metros acima do nível normal. Nas últimas 24 horas, segundo o monitoramento da Defesa Civil, ele chegou a subir quase 1 metro. Mas quem está no local e vai contar como é que está a situação agora é o Matheus Passos. Ei, Matheus, qual é a situação aí nesse momento? O rio continua subindo? Boa tarde para você. E Maiara, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. O rio, nesse momento, de acordo com esse levantamento da Defesa Civil que você citou, ele informa que o nível do rio está baixando. Isso ao contrário das últimas 24 horas, como você informou, o nível do rio ele subiu durante todo o dia de ontem, inclusive parte da madrugada. Depois, em certo momento, por volta das 5 horas da manhã de hoje, ele estabilizou, depois começou a baixar. Mas eu vou pedir para o Felipe mostrar uma situação, porque tem uma marcação aqui na ponte, na Avenida Beira Rio, aqui em Cachoeiro de Itapemirim, que mostra os níveis de alerta do rio. Aquele verdinho lá mostrava o número 1. Nesse momento a gente não consegue ver o número 1. De manhã a gente conseguia ver esse número, nesse momento a gente não consegue ver mais. Mas é só para a gente alertar. A Defesa Civil de Cachoeiro informa que o nível do rio está baixando. Nesse momento chove bastante aqui em Cachoeiro de Itapemirim. A gente consegue observar o tempo muito nublado, cai muita água. As pessoas que saíram de casa desprevenidas estão sendo pegas de surpresa, estão ficando com o sapato encharcado. Eu e o cinegrafista Felipe Vargas aqui, a gente chegou nesse ponto, inclusive a chuva estava bem branda. Nesse momento ela começou a dar uma apertada, então a situação está um pouco complicada para quem precisa sair de casa nesse momento. Vou pedir para o Felipe também mostrar, o rio está bastante intenso, a água está barrenta, então está bastante forte. Então a situação nesse momento aqui em Cachoeiro de Itapemirim é esse, Maiara. E só um alerta, né, para a gente deixar para a população. Choveu muito na região do Caparó de Minas Gerais. E essa água demora 24 horas para chegar até aqui em Cachoeiro. Então, muita água ainda pode descer, muita água ainda pode cair aqui no município. Vamos ficar em alerta. Se passar por algum perigo, se ver alguma situação de emergência, o necessário, o importante é sempre acionar a Defesa Civil pelo 199. Essas são as informações. Eu volto com você aí no estúdio. Matheus, tá aí. Obrigada pelas suas informações. A gente percebe que o nível do rio realmente subiu muito, né, em relação aí à imagem que a gente tinha dos outros dias. Está chovendo, chove forte também no norte do estado, no sul, em Colatina também. A gente já mostrou a chuva hoje, chuva forte. Nossos repórteres ali debaixo de chuva para levar a informação, claro, até você. E tem alerta, viu? Alerta de chuva forte também. O INMET, ele emitiu nesta quinta-feira 2 novos alertas de chuvas intensas que atingem quase todo o Espírito Santo. E esses 2 alertas são válidos até a noite de amanhã, sexta-feira. Tá? Imagens ao vivo de Cachoeiro de Itapemirim, mas a gente também tem a participação que você envia para a gente logo pela manhã. Vamos saber como que fica o tempo nessa quinta-feira, que segue com céu encoberto e chuva também ao longo do dia aqui pelo Espírito Santo. E além da chuva, as temperaturas diminuíram um pouco. Você reparou que o tempo deu uma virada em todas as regiões capixabas? Vamos ver então como que começou o dia no sul do estado. Em Rio Novo do Sul, o primeiro dia do verão começou com cara de inverno. Tempo fechado e chuvoso em Arroio das Pedras, em Rio Novo do Sul. Como mostra aí pra gente o Matheus Bertol, nesse lindo registro. Para hoje, lá no sul do estado, o céu fica assim, encoberto e chuva ao longo do dia. Mínima de 19 graus e máxima de 26. No norte, quinta-feira também com céu encoberto e pode ter chuva em qualquer momento do dia. A mínima é de 23 e a máxima de 31. O dia amanheceu assim, tempo fechado, com cara de chuva, aí em Pontal do Ipiranga, em Linhares. Foto do Marcos Bonaparte. Tá aí, obrigada pela participação. Agora a gente faz uma pausa rápida, viu? E na volta do intervalo você vai ver que um ciclista de 53 anos morreu atropelado no sul do estado. Ele foi atingido por um ônibus na rodovia S-164, que liga Cachoeiro à Vargem Alta, na entrada do distrito de Soturno.
Já em Soretama, um homem também morreu, só que eletrocutado, gente. Segundo as informações da Polícia Militar, ele estava empurrando um andaime quando encostou nos fios de alta tensão. Tragédia, né? Agora a gente tem imagens ao vivo da BR-101 Sul, na região da Safra, em Cachoeiro de Itapemirim. Você acompanha o trânsito na região, o tempo continua bastante fechado. Tem possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. O registro é do nosso cinegrafista Diego Gomes. Agora, meio-dia, 14 minutos, o S1 já volta. S1 de volta, a gente fala agora que um ciclista de 53 anos morreu atropelado no sul do estado. Olha aí as imagens que foram gravadas por uma câmera de monitoramento. Elas mostram o momento em que o ciclista é atingido por um ônibus. Esse acidente foi na S164, na rodovia que liga Cachoeiro a Vargem Alta, na entrada do distrito de Soturno. Agora, quem volta a conversar com a gente, traz as informações desse acidente, Matheus Passos. Muito boa tarde, mais uma vez para você, meio-dia, 16 minutos. Ei, Mayara, boa tarde mais uma vez para você, boa tarde para todo mundo. Isso aconteceu ontem, né, lá no distrito de Soturno, como você disse, aqui na região de Cachoeiro de Itapemirim. Esse ciclista saía ali de uma rua e avançou, né, em direção à rodovia S164, rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim a Vargem Alta, quando ele foi acertado, quando ele foi atropelado por esse... Ali do cruzamento, a gente percebe que, pelo que a gente vê, não tem nenhuma placa, né? Agora a gente não sabe se é só nesse ângulo nosso de visão. Obrigada, Matheus, pelas suas informações. Qualquer novidade, você volta a chamar a gente. A gente vai para o norte do estado agora e fala que um trabalhador morreu eletrocutado em Soretama, gente. Segundo as informações da Polícia Militar, ele estava empurrando um andaime quando encostou nos fios de alta tensão. Christian Miranda tem mais informações para a gente disso. Ei, Christian. Isso mesmo, viu, Mayara? Boa tarde para você, boa tarde a todos. O Alexandro Santana, ele estava trabalhando quando ele morreu. Foi ontem à tarde em Soretama. Segundo as informações oficiais aí da Polícia Militar, esse homem estava empurrando esse andaime e aí, infelizmente, a estrutura acabou encostando em um fio de alta tensão e ele acabou recebendo toda a descarga elétrica. Ainda assim, segundo aí a corporação da Polícia Militar, a EDP, a empresa de energia, esteve ali no local e precisou desligar o fio de alta tensão. Logo depois, o atendimento aí do SAMU constatou a morte do trabalhador. Esse fato aconteceu dentro de uma empresa produtora de mamão. Nós procuramos aí a empresa e aí, por meio de nota, a empresa lamenta o ocorrido e diz que está dando todas as tratativas adequadas. O Alex trabalhava para a empresa terceirizada que foi contratada para a realização do serviço de SEI. Por meio de nota, a empresa lamenta pelo ocorrido e informa que técnicos desligaram a rede elétrica e reforça que são proibidas obras de construção ou reformas próximas da rede elétrica, sendo assim é preciso antes iniciar os serviços que o cliente acione a empresa. Então são essas informações, Carol, eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Christian. Mayara aqui com você, tudo bem, não tem problema não. Olha, a gente fala agora, a gente mostra umas imagens que também chamaram muita atenção hoje. Esse flagrante aí, a PRF flagrou um caminhão baú trazendo 31 pessoas de forma irregular de Belo Horizonte para o Espírito Santo. Tinha até criança de colo, gente, dentro desse caminhão. Álvaro Guares, que já chega aqui para passar essas informações para a gente. Qual que é a situação, Álvaro? Muito boa tarde para você, bem-vindo. Boa tarde, Mayara. Boa tarde para quem está nos acompanhando. Pois é, viu essa situação aí. 31 turistas de Minas Gerais estavam chegando para passar as festas de fim de ano aqui no Espírito Santo, mas estavam dentro de um caminhão baú. 31 pessoas, entre elas 15 crianças, estavam nesse caminhão, né? Estavam no compartimento de carga do caminhão, completamente soltos ali, sem nenhum tipo de segurança, deitados no bagageiro, então com alguns colchões no chão. Esse transporte irregular, como eu disse, que saiu então de Minas, de Belo Horizonte, estava passando por Brejetuba, na BR-262, quando foi parado por uma blitz da Polícia Rodoviária Federal. Esse motorista, ele foi autuado, vai responder criminalmente por esse crime. As pessoas que estavam nesse caminhão foram colocadas em um ônibus, você está vendo aí nas imagens, isso foi depois do flagrante, quando o motorista já tinha sido parado. Eles seguiram a viagem, vão passar as festas de fim de ano em Piúma. Quem não vai chegar até Piúma
é o motorista do caminhão que ficou junto com o caminhão que foi apreendido. Então, nessa situação, tá lá no G1 as imagens para você ver. Olha só, as pessoas então acomodadas aí de uma forma totalmente irresponsável com crianças dentro de um caminhão baú, né? Já eu disse aqui que seria responsável por ter crianças, mas seria responsável de qualquer forma, né, Mayara? Sim, com certeza. Imagina só se o motorista precisa precisa frear de uma hora para outra de emergência, até uma criança de colo ali dentro desse caminhão, desse baú. E a situação das nossas estradas também, né? A gente está vendo tantos problemas, interdições, quedas de barranco, quedas de barreiras, um perigo ainda maior. Então, se você quer saber mais detalhes sobre essa história, entra lá no g1.com.br/ES. Tá certo, Álvaro. Muito obrigada pela participação aqui no S1 com esse assunto do G1. Mais assuntos também é só acessar lá, né? Obrigada, viu? Seja bem-vindo sempre. Valeu, boa tarde. Obrigada. E olha, você viu aí, né, que já tem turistas vindo em direção ao Espírito Santo para o litoral, ou mesmo para curtir as festas de fim de ano aqui. E a Polícia Rodoviária Federal começou hoje a Operação Natal. Quem traz para a gente essas informações, como que vai ser essa operação este ano, tem novidade, Alice. Muito boa tarde, Alice, que também está debaixo de chuva e muita chuva, Alice. A chuva não para, Mayara. Boa tarde para você, para todo mundo que está ligadinho com a gente no S1 de hoje. E é mais um motivo para as pessoas pegarem a estrada com cautela. Muita atenção, muito cuidado por causa também das condições das nossas estradas, como a gente tem mostrado aqui ao longo dos últimos dias. A gente fala agora que menos de 24 horas depois de ser anunciado como o novo diretor-geral da PRF no Brasil, Edmar Camatta foi desconvidado a assumir o cargo. O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, cancelou a nomeação. Ele disse ao G1 que a mudança ocorreu porque Camatta fez postagens em redes sociais na época da Operação Lava Jato, apoiando a prisão do agora presidente eleito Lula. Camatta é secretário de Controle e Transparência do Espírito Santo e vai continuar na pasta, então, no próximo governo do Casagrande. O novo chefe da PRF no Brasil vai ser Antônio Fernando Oliveira, policial rodoviário do Maranhão. E daqui a pouco você vai ver que em Marilândia, no noroeste do estado, o rio Liberdade também subiu muito e deixou os moradores muito assustados. Pelo menos em 2 comunidades, a água chegou a entrar nas casas. Agora a gente tem imagens ao vivo da Avenida Presidente Rodrigues Alves, no bairro Juparanã, em Linhares. Está chovendo um pouco, agora a chuva deu uma estiada por lá, a máxima chega a 24 graus nessa quinta-feira. No comando das imagens está o nosso Cinegra J. Júnior. 12h, 29 minutos, eu volto já. Em Guriri, a ponte no bairro Pedra d'Água foi liberada e os moradores voltaram a ter acesso a São Mateus. Só que no balneário, gente, a situação continua complicada. Segundo a Defesa Civil, só em dezembro foram mais de 1.000 milímetros de chuva em São Mateus. É muita água e muitos moradores continuam contabilizando os prejuízos sem conseguir voltar para casa. Além de Guriri, a região do Porto de São Mateus também complicou ainda mais com a cheia do rio Cricaré. E é para lá que a gente vai atualizar essa situação com a Rose Bredoff, que está no local, né, Rose? Muito boa tarde para você. Ei, Mayara, boa tarde para você e para todos. Situação bastante complicada dos moradores do Porto aqui em São Mateus, principalmente de quem mora mais perto do rio. Na verdade, o rio transbordou já aqui, essa área que a gente está mostrando agora. Ali tem o campo, que é uma referência, né? Teoricamente, o rio está atrás daquela trave em São Mateus. Ok, Rose, obrigada, viu, pelas suas informações. Boa tarde para você. E olha, no início do jornal a gente mostrou, né, que o Rio Doce subiu muito em Linhares, a gente também mostrou os alagamentos na BR-101, lá no município, e agora mesmo um dos trechos da rodovia em Bebedouro, gente, teve que ser parcialmente interditado. Tiago Félix volta e atualiza pra gente. A gente tá vendo que tem trabalhadores aí, o que tá acontecendo, Tiago? Pois é, Mayara, é o seguinte, os moradores aqui de Bebedouro relataram que a BR-101, aqui no quilômetro 159, estava apresentando rachaduras. Isso porque eles estavam preocupados com essa lagoa aqui, ó, da cota de inundação. Então, por isso, as famílias já estão sendo tiradas da região de Olaria, aqui em Linhares. Eu volto com você no estúdio.
Tudo isso acontecendo agora, né, por causa das chuvas aí que não dão trégua. Obrigada, Tiago, pelas informações. A gente segue aqui no S1. A gente fala agora que em Marilândia, no noroeste, o rio Liberdade subiu muito e deixou os moradores também assustados. Pelo menos em 2 comunidades, a água chegou a entrar nas casas. Olha aí o vídeo que a gente recebeu. Aqui nós estamos em Marilândia e tá caindo água, caiu muita água essa madrugada. Os 2 córregos se encontram. O córrego que vem de Liberdade e da Lagoa do Sai. Aqui, ó, veja que situação tá. Faltando pouco já para invadir as ruas. Aí a Escola Família e do lado de cá o hospital. Bom, de acordo com a Defesa Civil, o nível do rio já começou a baixar. Ainda não há informações de desalojados, mas a Defesa Civil Estadual está na cidade e segue monitorando as famílias em áreas de risco. Um levantamento também está sendo feito aí dos prejuízos na cidade. E agora a gente vê, vamos falar de emprego, gente? Vamos ver comigo as vagas abertas aí de norte a sul do estado. Hoje são quase 200 oportunidades nos cines das nossas regiões. No Cine de São Mateus tem 110 vagas. Tem vaga para caldeireiro, ajudante de motorista, vendedor interno, eletricista de automóvel, auxiliar de serviços gerais e outras vagas. O telefone de lá é o 27 3763 2717. No Cine de Anchieta são 22 vagas. Tem oportunidade para operador de máquinas de terraplanagem, garçom, jardineiro, cozinheiro, técnico de segurança do trabalho e outras vagas. O telefone de lá é o 28 35 36 3488. Já no Cine de Barra de São Francisco, são 15 vagas. Tem vaga para assistente de faturamento, recepcionista, gerente comercial, operador de caixa, auxiliar de secretária. O telefone de lá é o 27 3756 2207. E com tanta tecnologia sendo desenvolvida, né, todos os dias uma boa opção para quem quer entrar no mercado de trabalho ou se atualizar. Tempo no mercado, a gente tem que estar todo dia aprendendo coisa nova. Tá aí, tem que procurar se qualificar realmente, né? E quem quiser conhecer mais sobre os cursos do Senac aqui no estado, é só acessar o site, que é o www.es.senac.br. E a chuva, gente, continua sendo o foco também aqui do nosso WhatsApp. A gente recebeu muitas mensagens falando sobre a chuva forte que cai em alguns municípios, como é o caso de São Mateus, pessoas que estão enviando para a gente, né, mensagens, fotos aí do Rio Cricaré, que a gente acabou de falar da situação com a Rose Bredoff. Também no sul do estado, chuva forte em Cachoeiro de Itapemirim, também em Ibitirama, desde essa madrugada. E tem até comentários aqui também, o Natanael, de Vila Esperança. Ele diz, como é triste ver as pessoas sofrendo por causa dessas perdas, né? Que Deus continue ajudando eles, ter força, que não tá fácil, né? E como a gente viu aí, a gente tem até imagens de Guriri, que é um balneário também que está sofrendo muito, São Mateus, eles estão precisando de ajuda, então quem puder fazer doações de cestas básicas, colchões, roupas, são moradores que perderam tudo. E qualquer tipo de ajuda, a gente sabe que, claro, né, é muito bem-vinda para esses moradores. E na volta do intervalo, a gente fala sobre a alta nos preços dos produtos natalinos. O Procon de Cachoeiro fez uma lista para ajudar a encontrar os locais mais em conta para quem vai às compras nesse Natal. E tem ainda uma moradora de Linhares que ama enfeitar a casa para o Natal. A casa está repleta de Papai Noel. E a magia do Natal também está espalhada por toda a cidade e virou uma verdadeira atração nessa época do ano. Agora a gente tem imagens ao vivo do alto do bairro Nossa Senhora Aparecida, em Colatina, aí o Rio Doce, que como a gente falou, já passou dos 5 metros, está bem pertinho ali dos 5 metros, o tempo segue fechado em Colatina, pode chover a qualquer hora do dia na cidade. Por lá a mínima hoje é de 20 graus e a máxima de 25, o registro é do nosso cinegrafista Vando Fagundes, 12h, 45 minutos, o S1 volta rapidinho.
meio-dia, 48 minutos, o ES1 está de volta e a gente fala agora, mais uma vez, do caso da menina de 5 anos que morreu soterrada em Ibitirama, no sul do estado. A gente mostrou isso logo no início do jornal, a repórter Bruna Emerli foi para lá hoje cedo e tem mais detalhes para atualizar agora para a gente. Não é isso, Bruna? Bom, a gente perdeu o contato com a Bruna Emerli, mas daqui a pouco a gente vai restabelecer o sinal, o contato e volta a atualizar você aí de casa. E quinta-feira, né, gente? Sábado já é a véspera de Natal e você está pensando na ceia, também no almoço de domingo? Você já deve ter reparado, né? Notado a diferença aí de preço entre os alimentos consumidos. Nesta época, por causa disso, o Procon de Cachoeiro está de olho e fez uma pesquisa na cidade para fazer a comparação de preços. E olha, em alguns casos a diferença é grande. Vamos saber então como está essa comparação de preços na reportagem do Tomás Albano. O Natal, para muitos, momento de deixar a dieta de lado e reunir a família. Mas este ano não está lá muito fácil encher os carrinhos, viu? De um pouquinho de cada coisa para alegrar os netos e a minha família. Eu faço aquilo que eu posso, que meu salário dá. O resto Deus acrescenta. Bom, para acessar a pesquisa, basta ir no site da Prefeitura de Cachoeiro, descer até o fim da página e clicar no link do Procon. Pesquisa de preços, o site é o www.cachoeiro.es.gov.br. Esse, ó, que já está bonitinho aparecendo aí na sua tela. E nós mostramos aqui no início do jornal, né, no ES1 de hoje, que uma menina de apenas 5 anos morreu soterrada no interior de Ibitirama, no sul do estado. Por causa das fortes chuvas, um barranco cedeu durante a noite e atingiu a casa da família. Outras 2 pessoas que estavam na casa foram socorridas e passam bem. A casa vizinha foi parcialmente atingida. Os moradores relataram que desde segunda-feira estão preocupados e por isso já tinham acionado a Defesa Civil. A gente procurou, então, a Defesa Civil, que disse que, por nota, a Prefeitura confirmou que essa é uma demanda antiga, só que também é uma obra planejada e que foi iniciada pelas gestões anteriores e, por causa de vários erros de projeto, o Ministério Público embargou a obra. Disse ainda que está trabalhando para conseguir atender toda a comunidade. Em Colatina, muita gente também, viu, tá gastando a mais agora no final de ano, enquanto outros vão na opção das lembrancinhas, do presentinho mais barato, para presentear aí os familiares, amigos. A expectativa dos comerciantes é de crescimento nas vendas desse ano em comparação com o ano passado. A Tainara Lebarque foi para as ruas para saber da população como que vai ser por lá essas compras de Natal. A Zilmara já está cheia de sacolas e não vai economizar. Simboliza o amor, o carinho, né, que eu tenho com eles. E lembrar, né, que a família é sempre em primeiro lugar importante pra gente, né? No norte, o artesanato tem transformado a vida de um grupo de mulheres em Linhares. Além de aprender vários tipos de trabalho manual, elas também colocam o papo em dia, se divertem. O repórter Sérgio Júnior foi conferir. Vamos acompanhar agora na reportagem que ele preparou pra gente. À primeira vista, pode até parecer um trabalho comum, mas para essas mulheres é muito mais que artesanato. A arte funciona como tratamento, como se fosse um remédio. Eu quero que as outras pessoas também aprendam. Tá aí, compartilhando conhecimento também. E moradores que esperam ansiosos pelo brilho colorido do Natal, não deixa essa data passar em branco não, viu? É o caso da dona Arlete, gente, de Linhares, que a gente vai acompanhar daqui a pouco. A casa dela é repleta de Papai Noel, mas a magia do Natal também está espalhada por toda a cidade e virou uma verdadeira atração nessa época do ano. Arlete tem tantos Papais Noéis que a gente até perde a conta. Já na entrada, a impressão que se tem é de estar chegando numa vila de Natal. A decoração por aqui já é uma tradição há 20 anos e encanta e contagia quem passa pelo local. Na minha vida, eu sempre gostei do Natal e sempre enfeitei o Natal. Mesmo que interiormente, né, dentro de casa, a minha árvore, os meus enfeitezinhos, sempre gostei. A magia do Natal se faz presente por toda a cidade. Nessa praça aqui no centro de Linhares, o Papai Noel faz a festa de adultos e crianças de todas as idades. Eu vim pra cá para trazer minhas netas, né? E me divertir também. Está maravilhoso. Crianças estão se divertindo bastante, gastando energia.
estamos adorando. Vamos se unir, é tempo de união. Um Feliz Natal a todos vocês. Tem gente bem pequena que está celebrando o seu primeiro Natal. E tem outros que já são velhos conhecidos do Bom Velhinho. O Murilo já até sabe o que ele mais gosta de fazer no dia 24. É de brincar, dormir e comer. Final de ano, né? Paz, harmonia, que a gente espera pro ano que vem, com muita saúde, né? Luzes, música ao vivo. Oh, happy day. Oh, happy day. Fotos e brincadeiras. O evento tem atrações para a família toda. Nós temos aqui até semana que vem, né? Até a segunda-feira, dia 26. Então ainda dá tempo de curtir, ainda dá tempo de vir participar dessas atividades, dessas festividades. E nós convidamos, venha para a praça. A criançada que o diga. Elas enchem a praça com brincadeiras, gargalhadas e muita felicidade, mantendo o espírito do Natal cada vez mais vivo. Gente, que fofura, hein? Esse evento aí, Noite Encantado, acontece na Pracinha dos Correios até amanhã, dia 23. Quinta e sexta o evento acontece na praça, viu? Das 18 até as 9 horas da noite e vai até o dia 26, ou seja, um dia depois do Natal. Agora, 1h01 em ponto, gente. O S1 dessa quinta-feira termina aqui. Você acompanha as notícias do esporte. Para você, uma excelente tarde. A gente volta a se encontrar mais tarde no S2. Muito obrigada pela sua companhia. Até lá. Tchau, tchau. S1. Oferecimento Manipulação Precisa. Produtos de alta qualidade para a sua saúde. Manipulação é Precisa. E Mega Link. Internet a partir de R$ 59,90. Contrate agora.